Boa noite a todos. Que maravilha! Este é o terceiro encontro da Ciranda Sustentável, da nossa segunda temporada, e hoje estamos aqui fazendo essa abertura, damos as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui presentes conosco no nosso clube de leitura. Também boas-vindas àqueles que nos assistem no YouTube. Muito obrigada por sua atenção, por sua presença, por sua frequência aqui com a gente. Eu vou fazer a minha apresentação e depois a minha audiodescrição, a questão de acessibilidade. Bem, eu sou a Graça Carlos, eu sou articuladora social da causa Sustentabilidade na Conexão Global, do Grupo Mulheres do Brasil. Aqui no Grupo Mulheres do Brasil, nós atuamos em projetos colaborativos, né, compartilhados, e conduzimos temas, trabalhos, todos em colaboração, né? Eu conduzo o grupo temático de justiça ambiental e justiça climática dentro da conexão global da causa sustentabilidade, assim como minhas colegas conduzem outros temas, porque a sustentabilidade é tão grande, né? E aí a gente procura alguns limites, assim, mas por uma questão didática para a gente poder conversar, embora o mundo é vasto, né? Como já dizia o Drummond. Então, eu sou uma pessoa ligada ao mundo acadêmico, sou professora na área de universidade, sou também líder climática do Reality Project Brasil, aqui no Ceará. Eu sou do Núcleo Estadual Ceará, sou coordenadora de projetos. Eu também sou pesquisadora, né, eu sou mais acadêmica, né, na área de gestão, administração e finanças. Trabalho e pesquiso com desempenho socioambiental, o que diz respeito mais hoje em dia, que é bem, acho que hoje já faz algum tempo que eu pesquiso nessa área, e atualmente, depois que o ESG ficou mais visível para todos, né, eu já tenho, desde 2012 que eu pesquiso nessa área, então eu mexo com finanças sustentáveis, que envolve vários assuntos. Bom, eu também vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, meio amendoados, cabelinhos curtos, com mechas loiras bastante tingidas, uma boca bem vermelha sempre, né? Eu estou usando uma roupa azul escura, tingida manualmente, é um trabalho muito lindo do pessoal de Minas, eu nem me lembro do nome, assim, peço desculpa de uma outra vez, até menciono, mas é assim, bem escuro para hoje. Estamos aqui num lugar muito quente esses dias, né? Então, hoje não coloquei o meu lenço por causa disso, né? Então, aqui ao fundo eu tenho muitos livros, muitos objetos da vida, né? Então, é isso. E aí, agora eu vou chamar as minhas colegas para se apresentarem e também fazerem a mesma audiodescrição. Muito obrigada. Vou passar aqui para a Silvia, alfabético decrescente, que toda vida a gente vai do A, agora a gente vai do final. Vai lá, Silvinha. Boa noite, meu nome é Silvia Costa, eu sou líder de núcleo, né, do Núcleo Porto Seguro do Mulheres do Brasil, mas fico dividida entre o Núcleo de Porto Seguro e agora onde eu estou, que é no Rio de Janeiro. Né? Eu sou engenheira mecânica de formação, mas sempre estive envolvida com as questões ligadas à sustentabilidade e ao meio ambiente, até porque eu trabalhava no segmento de petróleo e gás, em plataformas. Atualmente eu empreendo em projetos sociais ligados ao ESG, né? Trabalhando com o meio ambiente, com toda a questão do social e principalmente nas questões de governança. Faço parte hoje, né, a convite da Maria da Graça, para integrar o grupo aí da Ciranda Sustentável, dentro do Comitê de Causas
justiça ambiental. E vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, uma negra clara, uso óculos, gorda, com cabelos pintados de loiro, tenho 52 anos. Ao fundo, nas minhas costas, eu tenho o logo do Mulheres do Brasil, com as cores rosa, amarelo, azul, e eu estou vestindo, para combinar com a logo, um vestido rosa choque. Quero aproveitar agora para passar a palavra, né, para a apresentação da nossa colega Luciana. Olá, boa noite. Obrigada, Silvia. Eu sou Luciana Antonioli, voluntária também, né, da causa Sustentabilidade, vinculada ao Conexão Global, do Grupo Mulheres do Brasil, que está vinculada ao Núcleo Fortaleza e trabalhando em parceria aí com o nosso Clube de Leitura Ciranda Sustentável. Sou bióloga, trabalho há muito tempo com educação ambiental, licenciamento, ESG, e, consequentemente, durante toda a minha trajetória de faculdade, mestrado, especializações e trabalho, essa temática que a gente está trabalhando na Ciranda é uma temática que permeia toda a minha construção, não somente acadêmica, de trabalho profissional, mas também como pessoa. Então, é incrível a gente estar podendo discutir essa temática tão importante aqui com vocês. Bom, queria dar algumas pequenas informações, que é sempre importante. Primeiro, gente, essa live está sendo gravada e ela estará disponibilizada no Workplace e também no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil. E antes de começar realmente a Ciranda, né, eu quero passar algumas informações sobre o Grupo Mulheres do Brasil. Depois Silvia vai falar um pouquinho só do esquema da Ciranda para quem ainda não assistiu às edições anteriores, e aí a gente entra para a parte super legal, que é a parte realmente da gente estar botando para frente, digamos assim, a Ciranda, tá? Bom, quanto ao Grupo Mulheres do Brasil, para quem ainda não conhece, somos um movimento suprapartidário que hoje está reunindo mais de 117 mil mulheres. Foi estabelecido em 2013, né, pela empresária Luísa Helena Trajano, junto com 39 mulheres de diversos setores, com o principal objetivo de engajar a sociedade civil por conquistas de melhorias para o nosso país. Então, nós, Mulheres do Brasil, somos todas voluntárias, trabalhando em diversas frentes. E uma delas é a causa de sustentabilidade do Conexão Global. Essa nossa causa vai ter como principal objetivo promover ações educativas, sempre com ênfase nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável divulgados na Agenda 2030 da ONU, além também, né, de permitir aí a visibilidade do Grupo Mulheres do Brasil. Como exemplo, citamos o projeto Segunda Sustentável, que vai trazer vários especialistas mensalmente para uma roda de conversa virtual. Até o momento já fizemos mais de 2 lives, que podem ser acessadas também no canal oficial do YouTube. Outro projeto, né, da causa de sustentabilidade é o nosso clube de leitura, que a primeira temporada fez a leitura da obra do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, também 4 encontros, e você vai poder acessar no YouTube do Grupo Mulheres do Brasil. Lançamos recentemente o EcoDrops, que traz um resumo semanal de notícias que mostram impacto social e ambiental. É super pertinente, enriquecedor, confiram depois. E entregamos também através do grupo temático ligado à sustentabilidade, envolvendo comunicação, educação, economia circular, ESG, greenwashing, moda sustentável, justiça ambiental e povos originários. Gostou? Então vem com a gente, vem ser voluntário. Basta acessar o site www.grupomulheresdobrasil.org.br e fazer seu cadastro. Acesse também as nossas redes sociais, @Grupo Mulheres do Brasil, lá você vai poder conferir todas as notícias, participações e tudo que esse grupo maravilhoso está movimentando. Fique atento para quando você fizer seu cadastro, você vai receber um e-mail e aí você ativa o acesso ao Workplace. Tenha cuidado para ver se não caiu na caixa de spam, que isso às vezes pode acontecer.
O Workplace é a nossa plataforma de atividades que, uma vez acessado, você busca pelo Conexão Global Sustentabilidade, entra nos grupos e deixa uma mensagem. Quem quiser saber mais sobre o Grupo Mulheres do Brasil, acesse a nossa página www.grupomulheresdobrasil.org.br e também nossas redes sociais, tá? Agora eu vou chamar minha colega Silvia para falar sobre a ciranda e explicar um pouquinho como é que está essa agenda dessa segunda temporada. Silvia? Bom, a Ciranda Sustentável é um clube de leitura de iniciativa das mulheres da causa sustentabilidade, da conexão global do Grupo Mulheres do Brasil. Visa incentivar o aprendizado e aprofundar o conhecimento em temas de sustentabilidade para apoiar as ações da causa. Acontece num ambiente virtual, que é esse que nós estamos, e está aberta a todas as pessoas que estejam dispostas a compartilhar essa experiência de aprendizado conosco. Hoje, né, nós estamos no dia 22/11, né, onde nós estaremos falando sobre justiça climática, né, e como que se participa, né, acessando o link que nós divulgamos previamente, né, na chamada de cada encontro, e a leitura e reflexão sobre o texto a ser debatido, vem com a gente aprender e a contribuir. Então, a cada encontro, né, os temas são pré-definidos no livro e nós fazemos esses debates, fazemos a leitura e fazemos essa contextualização sobre tudo aquilo que foi lido e as nossas experiências vividas. Agora eu vou chamar a Graça, né, para falar sobre o livro da temporada e a nossa pauta de hoje. Graça. Obrigada, queridas. Bom, a nossa segunda temporada está trabalhando o livro de justiça ambiental, justiça climática. O nome do livro é Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil? É um livro, sim, espetacular. Esse livro, ele é de acesso livre, então ele está disponível lá no Observatório do Clima. Ele foi publicado em 2022 pelo Observatório, autoria da Andréa Loubach Coutinho, com coordenação da Andréia e da Letícia Lima, que são as organizadoras, o prefácio da ministra Marina. Quem tiver oportunidade, pegue o livro. Em todas as ocasiões a gente está divulgando e mandando esse PDF, vale a pena ler o livro todo, porque a gente não teve essa pretensão de esgotar o livro inteiro. Nós fechamos alguns blocos em cima da justiça climática, justiça ambiental, e estamos abordando a maior parte dos artigos. Esse livro, ele trata, que eu vou resumir, né? A gente tem essa iniciativa, o livro se compõe de 5 partes, e aí a primeira parte é de onde partimos, ou seja, qual é o contexto da justiça ambiental. Isso a gente discutiu esse significado e contexto no primeiro encontro, que foi no dia 31 de outubro, no encontro passado, segundo, né, já estamos no terceiro, né, meninas? A gente trabalhou a parte relativa aos atores, mas principalmente aos sujeitos nos territórios, abordando os povos originários, indígenas e quilombolas. Hoje nós estamos abordando o aspecto relacionado à racionalização da agenda, né, que diz respeito ao quê? À diversidade e à desigualdade, porque a gente está abordando um pouco a questão de gênero e de raça, nunca, jamais estamos pretendendo esgotar, mas a gente está revolvendo a terra e trazendo isso à tona, porque isso, em fevereiro, vai desaguar numa live que nós vamos fazer, e depois a gente vai anunciar, a gente está convidando aí uma galera para vir discutir isso com a gente, né? Porque esse objetivo nosso é o quê? A gente aprender, discutir, se educar. É isso que a gente faz. Bom, então, eles trabalharam esse livro quanto aos sujeitos, como eu falei há pouco, né? Esses sujeitos lá no território, esses atores, essas pessoas que estão lá, elas foram
visitadas por especialistas que fizeram entrevistas, e a partir dessas entrevistas foi transcrita a entrevista e transformada em artigos. É um livro de peso, é um esforço maravilhoso de trazer para nós um pouco do que a gente já precisava ter aprendido há muito tempo, mas que a gente, né, nunca é tarde, a gente tem que ir aprendendo e trazendo também, divulgando isso humildemente, por quê? Porque a gente não sabe, a gente está aprendendo junto, né? Então, e aí a gente, como é que é a nossa metodologia aqui? É muito simples, muito acolhedora, muito aconchegante, é uma satisfação tão grande, nem parece que a gente está numa coisa que é gravada, que é um vídeo, que é pública e tal, é como se a gente estivesse dentro do nosso coração, discutindo com as pessoas, um assunto que a gente ama discutir, que nem sempre é fácil, nem sempre é doce, aliás, a maior parte das vezes tem um gosto um pouco amargo, mas a gente precisa trazer isso à tona, né, e mexer com isso. Então, a gente faz, a gente divulga previamente os conteúdos, que hoje nós vamos tratar de justiça climática à luz de gênero, nas páginas 136 até a página 139, a gente vai fazer leitura de trechos, né? Vamos ler também a parte relativa às defensoras climáticas no Brasil e histórias do campo. Isso no primeiro bloco. Terminado o primeiro bloco, a gente vai ver o que é que esse texto nos inspirou. Então, a gente pede a todos vocês, a gente faz uma rodada, tanto a leitura é uma rodada, todas as pessoas que estão aqui, se estiverem com livros, elas estão todas assim, vão ler à vontade, porque somos nós, aqui não é nós e eles e elas, né? Somos todos nós juntos. Quem está com o livro, quer ler, vamos ler. E aí, a gente faz essa rodada para ver o que é que nos inspirou, porque depois, na nossa metodologia, o que é que a gente vai gerar? A gente vai gerar uma resenha crítica, porém, a partir da construção coletiva de todos que participaram de todas os encontros, né? Depois vocês vão ver como é bacana, lá no final a gente joga quais são as palavras e isso vai ser construído, os parágrafos referentes às resenhas que vão ser publicadas existe uma story de armazenamento, né, que é a Biblioteca de Conhecimento do Mulheres do Brasil, muito bacana, administrada, depois vocês precisam conhecer. Bom, então, no segundo bloco a gente vai ver racialização da agenda climática, que é do Diosmar. Meu Deus, eu preciso conhecer o Diosmar Filho, ele é maravilhoso. E justiça climática e decolonialidade. Então, são esses textos no segundo bloco, que é a mesma coisa, né? Então, aí, eu já expliquei, se vocês tiverem dúvida, para a gente não demorar muito, né? Que aí a gente tem agora, exatamente, nós temos 60 minutos para a leitura. Aliás, eu diria 50, porque no final a gente tem uns avisos para dar, umas divulgações e tudo mais. Então, eu passo agora, como eu falei muito, né? Eu passo a palavra, quem quiser iniciar, a gente está iniciando, página 136, essa primeira leitura, até a 139, nós vamos fazer as leituras de trecho. Quem quer começar, passo a palavra. Posso começar, então? Sim, aí eu peço que... começar? Sim, a leitura seja no mínimo um parágrafo, no máximo 2, para que a gente faça a rodada, terminando, se não tiver terminado, se quiserem continuar naquele trecho, aí a gente faz outra rodada, certo? Obrigada. Okay. Eu ia começar, mas eu acho que a Évora queria começar, pode começar. O áudio. Pronto. Boa noite, meninas. Vamos iniciar aqui a leitura pelo capítulo 4.1, Justiça Climática à Luz do Gênero. Meninas e mulheres são desproporcionalmente e injustamente afetadas pelas mudanças climáticas em função de estrutura de poder e desigualdades de gênero presentes em todos os países do mundo. Entretanto, quando países do sul global são considerados
com atenção especial para grupos marginalizados, essas questões tornam-se muito mais evidentes. Isso acontece porque fatores gritantes da justiça climática, incluindo a questão de gênero, entram em jogo. Ainda, a narrativa de mulheres como vítimas passivas de catástrofes climáticas prejudica a perspectiva de liderança à luz do gênero. Sendo assim, quais são as contradições e caminhos que compreendem a população feminina como líderes nos planos de mitigação e adaptação climática? A maioria dos países em desenvolvimento deu contribuições históricas para a emissão de gases do efeito estufa, em parcela consideravelmente menor comparada aos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que lideram os rankings de nações mais poluidoras do mundo. O cenário de poluição é a resultante direta de um sistema de produção e consumo desenfreado, incluindo a extração e queima dos combustíveis fósseis ao longo de várias décadas. Já a região da América Latina e Caribe, por exemplo, tem evidenciado um crescimento econômico lento nos últimos anos, dificultando a erradicação da pobreza e, consequentemente, exacerbando as desigualdades sociais e a vulnerabilidade de minorias sociais. A grande ironia do desafio climático é justamente o fato de que países e regiões que menos contribuíram para as emissões globais do GEE são os que mais sofrem com as consequências da crise climática. Nessa mesma lógica, se encaixam os grupos marginalizados da sociedade e, portanto, o conceito da interseccionalidade não pode ser ignorado. É impossível considerarmos a transversalidade da questão de gênero na temática de mudança do clima, sem incluirmos outros fatores estruturais como raça, classe social e idade. Antes da pandemia, 33% das mulheres negras estavam abaixo da linha de pobreza no Brasil, porcentagem que saltou para 38% em apenas um ano. Entre mulheres brancas abaixo da linha de pobreza, esses números aumentou de 15% no período pré-pandemia para 19%. As opressões no Brasil e no mundo estão interseccionadas e, por isso, políticas que dizem respeito à ação climática precisam considerar as prioridades das mulheres, principalmente das mulheres negras, indígenas, periféricas, LGBTQIA+, entre outros grupos em condição de vulnerabilidade. Uma das principais razões que justificam a invisibilidade de meninas e mulheres em espaços de tomada de decisão para o combate da mudança climática é o sistema patriarcal, no qual o trabalho feminino é associado aos trabalhos domésticos e responsabilidades com suas famílias. Quando acontecem desastres ambientais nas regiões onde essas mulheres vivem, geralmente é o homem, visto como chefe de família, que ocupa espaços de liderança na comunidade, enquanto as mulheres permanecem silenciadas por essa estrutura limitante do patriarcado. Vamos continuar aqui? Pronto, eu vou continuar. Graça, precisa continuar no parágrafo logo na sequência ou posso pular para um que eu achei interessante? O que é que você prefere? Fica à vontade, qualquer coisa, quando a gente quiser, a gente pode voltar também. Tá. Pronto, ela parou na 137, indo aqui para 138, né? Logo no início, fala um contexto que ilustra a desigualdade de gênero na mudança do clima, é a questão do saneamento, que está diretamente ligado à adaptação a desastres ambientais e à qualidade de vida de mulheres. E ele vai trazer algumas porcentagens, né? Em 2016, 14,3% das mulheres brasileiras declaram não receber água tratada em suas moradias, sendo a maior parte delas mulheres jovens e pobres, com números ainda mais elevados para mulheres indígenas. As infecções e problemas de saúde associados à falta de saneamento nas mulheres em áreas degradadas possuem muitos impactos negativos nas suas vidas. Em relação à educação, por exemplo, afeta o desempenho escolar e a progressão nos estudos de meninas e jovens mulheres.
Eu vou pular. Na verdade, eu não vou pular mais, porque isso aqui traz uma porcentagem interessante. A falta de água causada pelo aquecimento global também pode levar ao aumento da violência contra a mulher. Em áreas de secas no Brasil, elas são responsáveis por abastecer a água nos seus lares. O estudo de caso no interior do Nordeste demonstrou que em 86,7% das famílias entrevistadas, a pessoa responsável por buscar água era a mulher. Elas ficam mais expostas a risco de violência e assédio sexual ao realizar longos percursos em busca de água. No caso de crianças e adolescentes, muitos meninos não conseguem frequentar a escola devido à sobrecarga com essas tarefas domésticas durante o dia. E aí, pulando só esse parágrafo, porque eu acho isso bem importante, ele diz: por isso, uma das demandas mais urgentes para que a justiça climática no Brasil seja compreendida como justiça de gênero é o acesso à educação de meninas. De acordo com o Brookings Institution, para cada ano adicional de educação que a menina recebe, a resiliência dos seus pais para desastres climáticos pode aumentar 3,2 pontos. A educação é uma ferramenta de efeito multidisciplinar para meninas e jovens mulheres vulnerabilizadas pelos impactos das mudanças climáticas. Através dela, meninas podem acessar informações sobre o que fazer em uma situação de desastre climático, possuindo mais estratégias práticas para se preparar e lidar com os efeitos da mudança do clima. Ela também pode ser transformadora para prepará-las para ingressarem no mercado de trabalho em empregos verdes com foco no desenvolvimento sustentável do Brasil. Alguém gostaria de continuar? Graça? Uhum. Eu queria voltar aqui um pouco, só me corrija, porque eu acho que não foi lido. E isso aqui foi uma coisa que me marcou muito. A falta de água causada pelo aquecimento global também pode levar ao aumento da violência contra a mulher. Em áreas de secas no Brasil, isso aqui também acontece na África. Em áreas de secas no Brasil, elas são responsáveis por abastecer água nos seus lares, saem com aqueles potes na cabeça, né? E um estudo de caso no interior do Nordeste demonstrou que em 86,7% das famílias entrevistadas, a pessoa responsável por buscar água era a mulher, ou seja, lá na África, isso tá, a gente pensar, né? Acontece demais nos filmes, nas documentários, a gente vê isso, a mesma coisa, né? E aí, elas ficam no caminho que elas saem da casa delas para ir pegar essa água, elas ficam mais expostas a riscos de violência e assédio sexual ao realizar longos percursos em busca de água. No caso de crianças e adolescentes, muitas meninas não conseguem frequentar a escola devido à sobrecarga com essas tarefas domésticas. E eu vi também, já em outras pesquisas, que embora, né, seja que elas levam os filhos pequenos no caminho para evitar que eles sejam assediados em casa. Né? Eu vou parar para o Guilherme, na vez do Guilherme, fica à vontade. Boa noite, obrigado, Luciana, pelo convite. Eu queria fazer só um comentário justamente sobre esse trecho que a Graça acabou de ler, e aí a visão de um homem, né, lendo um trecho, né. Eu tenho muitas amigas mulheres, né, a Luciana foi minha chefe, é mulher, as outras, Camilas, a Bernardinha, a Augusta também são mulheres. E aí, quando eu me vi lendo esse trecho, foi algo muito surpreendente, que depois eu disse, nossa, é muito verdade, né? Porque se a gente prestar atenção, você, numa simples atividade que já é, como é que se pode dizer, muito, muito difícil para uma mulher, né? Carregar, por exemplo, um balde de água na sua cabeça, numa temperatura que a gente sabe que não é nada agradável, ainda já ter toda a problemática de será que se eu fizer esse caminho, eu posso sofrer algum tipo de abuso, né? Algum tipo de assédio? E aí, nas palavras seguintes da autora, vai falar sobre também a impossibilidade que essa violência causa da menina adolescente, né? Da adolescente ir para a escola também, né?
que já gera outras problemáticas, né, que, tipo, por eu enquanto mulher, não ter estudo, eu não consigo o meu local de fala para que eu consiga ter o meu local de fala dentro de uma mudança climática, de eu conseguir falar, né, ter a mesma autoridade que um homem tem, porque vendo pelo outro lado, o homem ele consegue chegar na escola, porque ele não vai ser assediado teoricamente, né? Ele não existe tanta possibilidade de ser assediado quanto a mulher. Então ele já está à frente da mulher, né? Então é algo muito simples, mas que ao mesmo tempo é muito complexo, né? Quando eu li esse trecho, me chamou bastante a atenção. E era isso. Alguém mais quer ler, pessoal? Vou dar boas-vindas aqui a Carla Borges, obrigada. Que bom, nós estamos fazendo a leitura do primeiro bloco, Carla. Fica à vontade se quiser ler, mas se não tiver assim, se preparado para ler agora, ou quiser ler depois, ou quiser comentar, aqui é super livre. A gente está na conclusão das leituras, tá bom? Tá bem. Eu me sinto muito honrada de fazer parte aqui de vocês. Eu estou meio que foragida aqui da minha aula de multiplicadores B, que eu falei para você que eu ia entrar. E eu estou à disposição de todos para a gente bater um papo com mais calma depois, tá bom, Maria? Tá bom, querida. Muito obrigada. Gratidão. Tá bom. Isabela, seja bem-vinda. Quer falar alguma coisa? Mas não se sinta obrigada. Se quiser só assistir, fique à vontade, né? Silvinha deve estar no mentoring, né? Daqui a pouco ela volta. Bom, então a gente pode passar para a segunda parte do texto. O segundo texto é com relação às defensoras climáticas. Eu não sei se vocês chegaram a olhar, ele é bem interessante. Ele fala sobre ou possível mapear os defensores climáticos no Brasil. Ele fala as defensoras, né? Porque assim estamos tratando de gênero, né? E aí ele traz um levantamento muito importante que trata de que, em março de 2021, a ONU, vamos dizer, uma organização que faz parte da ONU, que é a FAO, eles divulgaram um relatório que destaca umas evidências bem interessantes, né? De que povos indígenas, as comunidades tradicionais, que são ribeirinhos, quilombolas, eles mantêm a biodiversidade com muito mais força e com muito mais eficácia, né? Ou seja, para a conservação da biodiversidade e, consequentemente, para a redução das emissões de carbono, ações centrais na luta pela garantia da justiça climática. Esse documento que ele cita é um documento da FAO, né? Forest Governance by Indigenous and Tribal Peoples. Lá no livro tem acesso, depois é bom, porque aí a gente vai olhar tudo, né? A gente se interessa e vai lá pescar um pouquinho, né, Guilherme? Daí ele fala assim, esse documento ele revisou cerca de 300 estudos, 300 papers, né? E o dado, quais são os achados, né? Que a participação desses povos é fundamental, não porque é uma palavra, porque a gente acha importante, mas a quantidade de ganho vamos dizer, na manutenção dessas terras, na manutenção da biodiversidade, porque isso, inclusive, também outros estudos já demonstraram que as terras indígenas e as terras quilombolas e ribeirinhas, ou seja, dos povos tradicionais, ela tem um percentual altíssimo, né, de mais de 80% de preservação e de conservação. O que é que isso quer dizer para nós? Para nós que nós não estamos lá, não somos quilombolas, pelo menos aqui eu não sei se tem alguém quilombola, né? E indígenas, na reunião passada nós tínhamos
uma indígena, que foi maravilhoso o depoimento dela, a demarcação, a evidência a demarcação das terras indígenas e dos quilombolas, que até hoje os quilombolas não têm um percentual minúsculo de regularização fundiária, né, para a defesa da natureza é importante, não porque a gente acha, mas porque os dados mostram. Ou seja, essa luta tem que ser reforçada, e ainda não acabou, né? Ainda não acabou, embora a gente tenha vendo avanços. Então, era isso que eu queria ressaltar, e aí eu passo para... Estamos na página 170, 71 agora, para vocês. Próximo que queira continuar. Eu posso continuar, então. 171, não é isso? Na 171, vou começar aqui no entretanto, tá? O Graça, é 170, não? Agora eu tô... Se você quiser, eu finalizo aqui o resumo, porque eu fiz, mais porque eu não queria concentrar a palavra, mas se você se sentir à vontade, eu posso fazer. Por favor. O que é que essa... porque é uma prévia, na verdade, ele traz uma amostra das defensoras climáticas, mas ele diz assim, o Brasil não conhece o Brasil, né? Lembra daquela música? O Brasil nunca foi ao Brasil, sabe, do Tom Jobim? Não sei, muitos aqui são muito jovens, talvez nem conhecem, né? Que é o Brasil com Z, não conhece o Brasil com S, né? Aí ele começa a cantar assim, Tatu, Jabuti, Cariranha. Ele torna um poema o nome de aves, de bichinhos e tal, e ele faz uma coisa maravilhosa, e eu lembrei disso daqui, que ao invés de ler, eu pensei, nossa, as comunidades tradicionais estão invisibilizadas. Esse ano, o censo mostrou os indígenas e os quilombolas, né? Então, até acho que na vez passada eu trouxe aqui uma estatística disso, me lembro, e foi mostrado. Então, a gente tem que ir agora para a luta para tentar que o censo traga as comunidades ribeirinhas, que traga os povos tradicionais, não apenas os indígenas e quilombolas, que são muito importantes, mas a gente quer todos, os caiçaras, os ribeirinhos, né? As comunidades urbanas, que fica chamando de comunidade, mas são as favelas, né? As pessoas que estão aí invisibilizadas, porque se a gente tivesse isso, a Lu tocou num negócio super importante, que é o saneamento. O saneamento é problemático demais, né? E aí, a gente sabendo onde estão as pessoas, a gente tem como pegar o que é que está feito e afeta quem. Porque não é só uma opinião, é um fato. O censo tem que mostrar isso, né? Então, o Brasil ainda não conhece as suas comunidades e os povos que tem, né? A nação é composta por milhares de territórios populosos, ainda apagados do mapa oficial, como a cidade de Bacurau, né? Nós somos um Bacurau. Os governos supõem existir um grande vazio. Quem não lembra do estupor em que ficou o senhor ex-ministro, ainda bem, ex-ministro, dizendo que as pessoas eram invisíveis e não estavam bancarizadas? Como assim ele não sabia? Né? Então, é um Bacurau. Um grande vazio onde as famílias, todas elas existem, têm sonhos, expectativas, têm fome, sede, querem morar, querem viver, mas elas não podem, não cabe tudo em Bacurau. Bacurau é pequeno. E o Brasil tem 8 milhões
8.510.000 quilômetros. Nunca esqueci isso de quando eu estudei, olha que faz tempo, né? Então, esses milhares de famílias, principalmente as famílias tradicionais, elas mantêm o equilíbrio climático do país, enquanto, né, fica todo mundo vivendo uma vida que eu chamo de lindar. Não sei se vocês já usaram alguma vez esse verbo, o verbo lindar, ser lindo, viver, é uma construção, tá? Lindar por aí, enquanto as pessoas estão em Bacurau, né? Então, aqui, eu fiz até um pequeno levantamento, tem um mapinha que ele mostra, assim, ele faz um tributo, né, esse artigo, faz um tributo às mulheres defensoras do meio ambiente, que é muito mais um perfil, que eu tenho certeza que não são só essas pessoas que ele levantou aqui, mas ele resolveu, são pessoas entrevistadas, pessoas que foram identificadas, que estão homenageadas, então, muitas mulheres pretas, algumas indígenas de terras, como a Xokleng, lá no sul, como uma outra da Lua, lá para o norte, né? Algumas mulheres que são biólogas, como a querida Lu, nossa colega aqui, outras mulheres que são geógrafas, outras que são advogadas, muitas mulheres que têm uma adolescente surfista, todas elas são ativistas, né? Todas elas estão na luta, tentando, né, como cada um de nós, jogar só como aquele passarinho, joga só a gotinha com o bico dele, mas e a parte dele? Como é que eu posso pretender que ele jogue, né, que ele faça um aluvião? Não, ele vai jogar a gotinha do bico dele, mas isso é ele. Cada um de nós tem a nossa gotinha do nosso bico e vai fazendo, né, aquele volume maior que vai juntando a gente. Então, aqui tem muitos nomes, se vocês quiserem citar e tal, então eu passo à frente aqui para vocês, porque eu não quero monopolizar a palavra. Obrigada. E Guilherme, silêncio? o Guilherme fez assim, não sei se foi levantando a mão. Fala, Guilherme. Eu não sei se eu posso voltar um pouco, mas aí eu acredito que faz muito, Pode deixa eu só citar. voltar aqui na página que eu estava acompanhando você, mas aí faz muito jus ao que a Graça falou, deixa eu só procurar aqui um trecho, que é logo no começo também da justiça, que ele vai falar sobre a importância da gente dar importância a, aos povos originários, né? Deixa eu só ler aqui o trecho. Que ele fala que a gente deveria dar discussões e dar voz para os indígenas, por exemplo, porque eles têm mais tecnologia, né? E aí, quando eu acredito que ele fala de tecnologia, ele fala de conhecimento sobre a Terra, né? Que foi os trechos que a Graça comentou. Deixa eu só ver se eu acho aqui, que eu estava acompanhando a Graça lá embaixo. Às vezes, quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa que é só aquelas coisas com máquinas e tudo, né? Mas é bem na linha do grego, que é o tekne, ou seja, é como fazer. Fazer com a mão, fazer usando materiais tais e tais, são receitas de como fazer, né? Isso é também uma tecnologia. Inclusive, tem muita tecnologia social, né? Enquanto o Guilherme procura aí o texto dele, fica à vontade, Guilherme, pode procurar. Eu vou perguntar aqui a vocês se vocês já pensaram, já essa leitura que a gente fez, se vocês já têm assim uma inspiração, porque eu vou pedir, daqui a pouco a gente encerra esse bloco, eu vou pedir a vocês, cada um de vocês, 3 palavrinhas que marcaram essa conversa inicial sobre gênero, né? Gênero e clima, gênero e, né, a parte da interseccionalidade, né? Que as mulheres estão em todas, né? Quem quer falar suas palavrinhas? Posso falar?
Fala, Évora. Começa. Vai, Évora. Quer falar, Luciana? Eu posso falar? Começa, pode começar. Bom, eu já tinha separado aqui as 3 palavras. Eu inicio com vulnerabilidade, ficou muito marcada na questão, até que o Guilherme também levantou. Ele não tinha noção da fragilidade de um fato tão simples, né, de se deslocar para pegar água, né, é muito vulnerável, é uma posição muito vulnerável. A desigualdade e patriarcado, que marca muito aí a questão da desigualdade também. As minhas são meninas, mulheres e vulnerabilidade. Também ficou muito forte para mim. Certo. Bem, as minhas são água, invisibilidade e educação. E bem preocupada, eu ando tão focada nesse lance de educação, nós estamos trabalhando com altamente focada na implantação de educação climática, né? Estamos acompanhando aqui um projeto de lei, tô louca para saber, hoje era para sair, eu espero que tenha saído, eu estou rastreando o tempo todo lá na Assembleia, né, no sistema da Assembleia, o parecer do relator a respeito do projeto, a gente acompanhando cada passo, né, é uma coisa importante demais, assim, daquela, né, estou muito ligada nisso, acho que eu percebendo demais. E aí? Silvia ainda deve estar ocupada lá. Fala, Guilherme, quer ler sua parte? Aí depois você diz suas palavras. Pronto, eu quero ler a minha parte. Eu achei que demorou, mas eu achei. Ele fala, né? A leitura da decolonialidade da justiça climática se faz ainda mais rica ao pensar que são os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais que detêm os saberes e tecnologias que podem dispor de mecanismos para salvar a terra dessa crise. É por meio do fortalecimento de políticas públicas que viabilizem melhor escuta e valorização da cultura desses povos que se pode reverter a crise atual, para além de uma simples transição de uma economia baseada em carbono. Que foi muito interessante, né? Ao passo que ele também vai fazer toda uma crítica às pessoas que detêm o poder, né, tanto da tecnologia quanto de dinheiro, que são as pessoas que mais poluem, mais degradam o meio ambiente em todos os aspectos possíveis, né? São as pessoas também que detêm o poder de dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito para mudar ou mitigar de alguma forma os problemas que eles mesmos causaram, né? E aí, eu acredito que quando ele fala nesse trecho, é muito importante dar visibilidade para as pessoas que realmente não causaram nada, né? Que também tem outro trecho que ele vai falar um pouco mais acima sobre, ele vai citar algumas porcentagens de os países que mais poluem não são os países do sul, né? Vão ser os países que poluem realmente, assim. Então, eu acredito que quando ele fala nisso é para dar voz para as pessoas que não poluem e que realmente sabem o que estão fazendo desde quando o Brasil, né, pegando o Brasil como exemplo, o Brasil é Brasil, né, a gente sabe que a Europa chegou e colonizou o Brasil e já começou desmatando, né, tipo, é uma das grandes problemáticas que existem e persistem até hoje, né? Que também ele vai falar, o texto também vai falar sobre outros trechos dessa descolonização que também tem que existir, né? Que ainda ocorre, tanto no âmbito da perspectiva do quanto a mulher ainda sofre com esse patriarcado, né? Quanto também no âmbito de, tipo, eu sou o país da indústria e eu posso fazer ainda o que eu quero, né? E aí eu acho que já para pegar das 3 palavras, eu acredito que é muito, acho que a palavra é resiliência, uma das palavras é resiliência com certeza. Eu acredito que seca, apesar de não parecer, mais seca, né? E eu colocaria educação ambiental,
né? Tipo, educação ambiental não só para as pessoas que poluem e acreditam que estão fazendo certo, mas educação ambiental, como ele coloca, para as mulheres, né? Que precisam dessa educação para poder ter voz dentro da sociedade, que a gente sabe que hoje não tem tanto. Beleza. Carla, quer falar? Eu queria falar minhas 3 palavras, pode ser? Com certeza, pode falar, é um prazer. Primeiramente, eu não posso deixar de falar sobre educação climática. Dentro da premissa da educação climática, a gente falar de água e a gente falar de economia circular. Eu acho que essas 3 coisas são importantíssimas ser faladas, as outras 2, dentro da educação sustentável, tanto água quanto economia circular, né? A nossa grande premissa é deixar para gerações futuras os recursos que temos hoje. Eu acho que essa é a nossa grande premissa. Obrigada pela oportunidade da palavra. Beleza. Então, agora, aproveitando o tempo, aí quando terminar o segundo bloco, a gente consegue falar mais um pouquinho. Vamos passar agora para a leitura daquele maravilhoso, eu sou louca, eu acho ele tão espetacular, um autor chamado Josmar Filho, que é da página, deixa eu ver qual é a página, tá bem trocada aqui, Racialização da Agenda Climática, na página 129. Então, aí lembrando que mínimo 1 parágrafo, máximo 2 parágrafos, para que todo mundo possa ler, certo? Então, quem quer começar? Posso começar. Então, está na racialização da agenda climática, né, do Josmar Filho, na página 130. Enfim, são feitas algumas perguntas, e a primeira pergunta é: quem é o cidadão ambiental brasileiro, e pelo que ele luta? E ele responde: pactuado em Estocolmo, o cidadão ambiental tem que responder a uma consciência que está na Europa Ocidental. Ele se levanta e diz que temos que cuidar do mundo. Ele é civilidade, mas uma civilidade que trata a agenda dos povos indígenas com uma relação de tutela, que não se preocupa com o racismo e com a morte da população negra. O cidadão ambiental de Estocolmo vai lutar para que a cidade tenha verde, seja ambientalmente sustentável, e vai criando modelos desenhados para responder a essa civilidade ambiental. Você sai de Estocolmo e há uma mobilização chamada de redemocratização no Brasil. O ambientalismo que insurge dentro desse país vai lá para o norte, para o Acre, e pega o seringueiro. Chico Mendes não tem identidade racial, assim como Marina Silva. Esse ambientalismo qualificou o capitalismo. O capitalismo só deu certo nos últimos 30 anos porque a agenda ambiental dá condições. Ela trabalha em uma questão de proteção e conservação da natureza, enquanto as desigualdades raciais de gênero e as violências não são discutidas. O enfoque vira, por exemplo, políticas públicas para criar parques independente de se defender o direito à moradia. Gente, é um texto assim bem impactante, bem profundo, né? E aí eu vou passar a palavra para, não sei se Graça, Guilherme, Évora, quem se sentir à vontade. Eu vou ler uma parte aqui que me marcou muito. Assim, ele pergunta como é que a justiça ambiental começa no Brasil. Eu lembro que eu pesquisei isso até por um artigo, que eu estou indo para o Congresso, dia 29, eu estou nesse Congresso falando sobre esse assunto de justiça climática, né? E começou com a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, na Rio +20, lá em 2012, no Rio. Grandes coisas aconteceram no mundo e aconteceram aqui, né? Agenda 21, né, com 92, esse movimento do ESG que começou aqui a partir de 2012 também, que veio lá de 2000
2004, mas que fortaleceu em 2012, que criou as várias coalizões financeiras. Porém, o que é que o Josmar denuncia? Que o movimento ambiental é branco. O movimento ambiental, ele faz de conta que cor não existe. É como se eu já vi até, eu já participei de letramento racial, existe um daltonismo proposital que não enxerga, porque não quer falar no assunto. Então, fica cheio de pés e mãos e bolhas e não fala no assunto, é um daltonismo, né? Então, o Josmar, ele coloca isso muito bem, um grande pesquisador. Ele diz que atrelado ao movimento da Carta Global da Terra na Eco 92. Aí lá na frente, né, ele diz, você mencionou a Rede Brasileira de Justiça Ambiental e a Carta Global da Terra. Tudo isso comandado apenas pelo movimento sindicalista do Sudeste? Aí ele diz, sim, isso mesmo. E temos as ONGs brancas que vão se juntando quando acontece o furacão Katrina. Ou seja, o Brasil não estava prestando atenção a isso, né? Aconteceu o furacão Katrina, quem me lembra disso? Dava aula de justiça ambiental, me lembro demais. Nos Estados Unidos, então, foi na época do 2005, do Protocolo de Quioto, que a gente teve que esperar a Rússia, olhe bem, a Rússia assinar, depois de muito tempo, né? Então, acontece o furacão Katrina nos Estados Unidos em 2005 e o debate sobre racismo ambiental começa a chegar ao Brasil. Por quê? Porque o que aconteceu lá? Foram salvos os brancos e os negros ficaram boiando na inundação do furacão, né? Na destruição. E o Katrina, muita gente vai para o Mississippi, vai nos intercâmbios, vão acontecendo, e aí as pessoas trouxeram. O pesquisador, o Roberto Goulart, ele vira para falar com o Brasil. Tem uma pessoa chamada Tânia para entrar. E aí, quando ele entra, o Roberto Goulart entra nesse assunto, então entra o quê? Entra o racismo na agenda brasileira de justiça ambiental. E ela traz esse tema, né, que se tornou muito mais uma questão de injustiça do que propriamente de justiça ambiental. E as citações são todas feitas por pessoas brancas. Porque os brancos, eu como branca, eu tenho que reconhecer o meu privilégio, mas eu tenho que estar junto. Não, eu sou contra o racismo. Não, eu tenho que ser antirracista, tenho que batalhar por isso, né? Tenho que me envolver com isso, né? Então, é isso que ele vai trazer. Então, vou deixar aqui para vocês continuarem. Falando da questão da cor, né, do daltonismo que você falou, eu acho que encaixa um pouco com o fato como a arquitetura, né, eu me formei em arquitetura e urbanismo, e um professor nosso falou que, como o termo sustentabilidade estava sendo usado de uma forma vulgar, né? Ele não usou essa palavra, eu é que estou usando. Mas como a sustentabilidade estava sendo utilizada pelo mercado como mais uma fonte de renda, de rentabilidade, né? Ao invés de se ver as coisas, como o Guilherme falou, a tecnologia das tribos indígenas poderiam ser utilizadas, foi-se utilizada de forma contrária. Foram criadas novas tecnologias para a sustentabilidade, né? Enquanto a sustentabilidade por si só, ela é o primitivo, ela é o não predadorismo, né? Então, quando você falou, Graça, de daltonismo, né, me veio à mente o quanto essa palavra sustentabilidade tinha uma cor verde, como se a única coisa que tivéssemos a defender seríamos a cor verde, não é?
Exatamente. E ficou muito. Vocês todos podem entrar, eu estou só respondendo por oportunidade. Eu lembro que isso é muito visível. A gente vê na televisão, quando a pessoa fala sustentável, já fica pensando em reciclagem, fica pensando em uma plantinha, uma casa no campo, igual assim. Hoje é dia da natureza, dia tal de junho, de março, de não sei quem, escolhe uma data, aí vai lá, leva o filhinho para plantar, leva uma plantinha. Uai, não pode ser assim. Você tem que plantar todo dia, né? E regar todo dia, igual aquela música. Sim, é como a flor de água e a luz e calor, né? Aquela música que você tem que regar todo dia. Não pode. E essa coisa também de achar que a sustentabilidade é mais uma motivação de marketing é ilusório, porque é, não só ilusório, mas é ingenuidade empresarial achar que vai prosperar esse assunto, né? Pode até ser que se engane por um tempo, mas os greenwashing, o social washing, os blá 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 washing, porque já tem várias, olha, ODS washing, social washing, várias coisas que elas já não são mais coisas que enganem ninguém. Ah, você fica jurando por Deus que eu sou muito sustentável. Alô, vamos provar. Inclusive, porque existe uma coisa chamada taxonomia. Eu passei toda a pandemia estudando sobre isso e assistindo live da ONU, de porque o mundo, a gente fechou as portas, mas outras portas se abriram, né? Então, quem ainda está nas empresas achando que esse discurso vai prosperar para ganhar dinheiro, vai ler do engano, né? Porque eles vão ter surpresas ruins, porque vão perder financiamentos, etc. e tal. Já está começando, inclusive, o pessoal receber multas horríveis, grandes mesmo, já tem vários casos, eu não vou aprofundar, mas tem vários casos de multas. Por quê? Porque está dizendo que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu sou muito responsável. Ok, prove. Negócio de conversa genérica não vai ser permitido. Essas conversas assim de que eu sou muito bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo, ok, prove tudo. Prove tudo e vamos acabar com essa história. Né? Então, é bem feito. E por outro lado, acho que a pandemia trouxe à tona, a Évora, você colocou muito bem, era tudo verde, né? Mas tem outras cores, né? Tem outras cores. Ou seja, o S do SG apareceu muito na pandemia, porque a gente via os horrores, né? Todo mundo dizendo que ia fazer A, que ia fazer B, que ia fazer C. Alô, e você vai fazer o quê para as pessoas? Né? E aí, o que as empresas estavam fazendo, oferecendo, os bancos e tudo mais. Mas é muito bom a gente ver essas coisas acontecendo, embora ainda esteja um pouco longe, né? Mas eu acho que a gente vai avançando, né? Eu queria acrescentar que esse trecho que eu li, né, o final para mim foi tão marcante dessa pergunta de ser cidadão ambiental brasileiro pelo que luta, que aí ele fala, o enfoque vira, por exemplo, políticas públicas para criar parques, independentemente de se defender o direito à moradia. E assim, se a gente prestar atenção, juntando tudo isso que vocês falaram, dependendo do período que assim, da vida, que a gente sabe que nosso país ele vive por 4 anos, vive por gestões, a gente percebe que muitas vezes a própria educação ambiental, ela deixa de ter de cumprir o seu objetivo primordial para se ir para a parte de propaganda, né? Como a Graça trouxe. Muitos vão para esse lado só da propaganda, só que esquece que se não aplicar, a propaganda não vai servir. Se não aplicar, vai se tornar muito mais custoso, sai muito mais fácil, rápido e barato. Você realmente aplicar práticas sustentáveis, digamos assim, práticas equilibradas, práticas que permeiam aí o equilíbrio de tudo, né? De promoção, de igualdade, digamos assim, dentro de todos os aspectos que a educação ambiental vai trabalhar, de sustentabilidade. Mas não,
Aí tudo acaba sendo distorcido. Então, para mim, essa parte desse trecho, para mim, eu acho que eu vou passar o resto da semana todinha aqui, ó, porque era uma das coisas que eu vinha fazendo muito essa reflexão esses dias. Gente, o que é que adianta você ali mandar as pessoas jogar o lixo no lixo se não é dado nenhum tipo de suporte, se não é dado nenhum tipo de incentivo via dentro das escolas, é feito conexões, tem muitos pais que são catadores, mas que poderiam estar usufruindo e ajudando dentro da educação dentro da escola e não são utilizados, pelo contrário, são marginalizados. E aí, dentro do que o Guilherme falou, inclusive, sobre o outro bloco, eu lembro, inclusive, eu não sei se você estava comigo, Guilherme, eu acho que não. Eu estava na roda de conversa com catadores e tinha mulheres nessa roda, eram mais homens do que mulheres. E aí é que você vê a realidade do que está sendo trazido aqui no texto. Ali no texto foi falado da caminhada para buscar água. Mas a gente está falando de. Aqui eu vou trazer para você o que acontece dentro da cidade. A mulher, a menina, a adolescente, que é catadora de materiais recicláveis, que, inclusive, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela traz como das ferramentas, dos instrumentos, os catadores como uma dimensão importantíssima e riquíssima, que não é trabalhada, e pelo contrário, elas se colocam em situações de vulnerabilidade, se colocam em situações de que elas perdem o empoderamento delas, e justamente por conta da vulnerabilidade, da situação que elas se encontram, do que elas passam. Então, gente, isso é algo tão real que, assim, não está só lá nas situações mais do clima mais específico, não, se encontra, inclusive, dentro das situações climáticas que acontecem dentro de grandes centros urbanos. E está ali, a gente passa todo dia, só que já não enxerga mais, porque é como se tivesse feito parte da paisagem. E eu acho que hoje a gente precisa desse olhar, de um olhar, a Graça falou da questão do daltônico, né? Eu sinto que a gente precisa de um olhar que foi, eu acho que da primeira ciranda, do primeiro encontro dessa ciranda que ele trouxe, é como se a gente precisasse colocar óculos. Um óculos para a gente ter um olhar na diversidade das situações. Então, quando eu pego esse celular e mostro aqui para vocês estão vendo uma coisa e eu estou vendo outra. Quem está do meu lado vai ver outra e por aí vai. E o que acontece hoje? Cada um só quer olhar para aquilo que viu, naquele ponto, naquele momento, rápido, devagar e acabou-se. E quando a gente trabalha com justiça climática, mudanças climáticas, com gênero, com respeito, acho que é isso, com respeito que permeia todas essas temáticas, a gente não pode ter só um olhar, a gente precisa realmente desse... Graça, como é que falou, foi no primeiro dia da ciranda que ele fala, eu vou achar aqui, depois eu falo, mas foi como se a gente precisasse de lentes. Eu vou procurar e aí, à medida que eu achar que eu digo. Tem uma coisa muito interessante que eu acho que tem a ver com o que o Guilherme estava comentando um pouquinho antes, que é porque são outras pessoas que vão decidir, né, Guilherme? Outras pessoas que vão decidir. Então, tem a ver com o fato de as mulheres, elas olha a polêmica e olha não sei se eu chamaria de duplicidade, mas a dificuldade de você trazer à tona isso, que as mulheres acabam ficando prejudicadas. Por quê? Por um lado, é preciso reconhecer quão frágeis e vulnerabilizadas, porque elas não são vulneráveis. Nós não somos vulneráveis, nós somos vulnerabilizadas, né? E aí, ao lado de nós sermos vulnerabilizadas, nós queremos nos empoderar. Então, quando as pessoas estão numa situação de fragilidade, como é que elas podem aspirar à equidade de gênero? Né? Então, fica assim, mas eu não vou reconhecer que você tem direito à equidade, por quê? Porque você está dizendo que você é frágil. Não, a gente não é frágil, a gente é fragilizado, a gente é vulnerabilizado, por quê? Porque décadas, milênios não, mas séculos de hábitos nos quais
as mulheres são as encarregadas dos serviços domésticos, como até, se me permitir avançar aqui, tem lá no texto do decolonialismo o fato de que começa que encontram, quando o mercado e os homens brancos chegam para trabalhar, eles chegam e eles encontram um grupo de mulheres mexendo com tóxicos, que são os desinfetantes, os materiais de limpeza, preparando o ambiente para eles trabalharem, os brancos. Depois, tem outras mulheres que preparam um pouco mais de limpeza e servem o café. E quando chegam em casa, mais outras mulheres com atividades domésticas, cuidando dos filhos e fazendo a comida para homens e mulheres saírem. Então, eu me lembro de Djamila, ela falando no fato de que o feminismo negro é diferente, porque o feminismo, como global em si, ele não contempla os pretos. As mulheres brancas, elas querem ir para o mercado, mas elas têm as pretas em casa cuidando dos filhos, ou as mais pobres, né? Então, por quê? Né? Aí, quando o Guilherme estava comentando, não, porque os homens, os brancos, eles decidem, os mais ricos, eles decidem, os mais poderosos, eles decidem. Até quando nós vamos deixar isso acontecer? Essa é a pergunta, né, que é importante ficar. Quando eu vejo, eu dou já a palavra, quando eu vejo muito lá no Oriente, Afeganistão, aquelas mulheres todas cobertas com as suas túnicas, com seus hijab, sei lá, suas burcas, sentadas no chão como animais. Por quê? Por que tão subservientes e por que aguentam dia após dia essa situação? Né? É uma pergunta que nunca vai calar. Por quê? Eu achei aqui e tem a ver, na verdade tem a ver com tudo isso que a gente vem conversando. Na primeira parte, assim, porque aqui na Sirena a gente não consegue ler o livro na íntegra, 100%, né? A gente lê boa parte, mas não 100%. E no comecinho do livro, ele vai trazer alguns conceitos chaves. E lá ele fala sobre interseccionalidade. E ele traz que a interseccionalidade é uma espécie de lente que nos ajuda a enxergar o mundo de uma maneira diversa, inclusiva e, principalmente, permite ajustar o foco para incluir as pessoas que, sobre vários eixos de opressão estruturais, acabam sendo marginalizadas e invisibilizadas nos mais diversos contextos. Isso, para mim, foi a primeira coisa que eu marquei, inclusive, foi o que eu marquei totalmente de outra cor, porque isso aqui é como se ali, pronto, agora eu vou botar essa lente, porque por mais que eu acho que eu já enxergue amplo, eu ainda não estou enxergando amplo, porque eu já viciei meu olhar para muitas coisas e eu tenho que desconstruir isso. E aí, na sequência, ele fala que para essa interseccionalidade, a gente precisa botar a lente da justiça social, direitos humanos e preocupação com os povos indígenas. E aí, quando a gente bota essa lente, a gente começa a enxergar. É como, por exemplo, vocês estão vendo atrás de mim está tudo embaçado. É como se hoje, na verdade, a gente estivesse enxergando dessa forma, e quando a gente bota essa lente da interseccionalidade, ficasse assim. Vocês conseguem ver um pouquinho da bagunça da prateleira. Então, para mim, dessa ciranda é uma das coisas que eu acho que eu vou mais trazer da necessidade de a gente colocar essa lente para enxergar mais a fundo. E aí, pessoal, quem mais quer falar? Que palavra? Eu vou ler aqui aquela parte que é da Juliana Sherman, né? É o texto dela. Todos os dias, em todo lugar, milhares de mulheres negras racializadas abrem a cidade. Elas limpam os espaços de que o patriarcado e o capitalismo neoliberal precisam para funcionar. Elas desempenham um trabalho perigoso, mal pago e considerado não qualificado.
inalam e utilizam produtos químicos tóxicos. O segundo grupo de mulheres racializadas, que compartilha com o primeiro uma intersecção entre classe, raça e gênero, vai às casas da classe média para cozinhar, limpar, cuidar das crianças e das pessoas idosas, para que aquelas que as empregam possam trabalhar. É a citação da Françoise Verger, inclusive, que ele traz aqui, que isso é uma coisa muito marcante, né? Muito marcante. E ainda tem eu vejo assim como um fechamento que é a análise da justiça climática, sobretudo no que diz respeito ao gênero, precisa dar visibilidade às vozes das mulheres marcadas pelos atravessamentos produzidos pelo processo de colonização e pós-colonização, né? No Brasil, por exemplo, nós dizemos, no Dizeres de Lélia Gonzalez, para nós, americanas, né? Ou seja, americanas com africanas, do Brasil e de outros países da região, e também para as ameríndias, a consciência da opressão ocorre, antes de tudo, por causa da raça. Essa intersecção, né? Por tudo isso, né? E também isso é válido para os indígenas. E por tudo isso, a presença dos movimentos étnicos, das mulheres nos movimentos étnicos, é visível, né? Lá, as americanas e as ameríndias são enxergadas, né? Porém, quando elas estão dentro dos espaços dos brancos, dos ricos, totalmente inexistentes, né? E por isso eu já vou dizer aqui as minhas palavras, eu vou continuar com invisibilidade, vou manter do primeiro, aí vou entrar com racismo ambiental e racismo estrutural. Vocês, alguma leitura? Com licença. Eu queria só acrescentar um desconforto meu, né? Porque quando a gente fala que as mulheres negras ou pobres preparam os espaços para que o capitalismo e o patriarcado possam trabalhar e funcionar, eu sinto uma certa solidão, né? Quando a gente fala o seguinte, pelo menos as mulheres da classe média, ou mulheres com as quais eu convivo, infelizmente, elas estão dentro de bolhas, né? Que ao invés de, como você falou, as negras ou pobres ou mistas, miscigenadas, estão nas casas dos ricos, trabalhando, preparando a casa e preparando os filhos, enquanto as outras mulheres vão trabalhar. Na verdade, a classe em que eu vivo, essas outras mulheres nem trabalhar muitas vezes vão, né? Estão, assim, totalmente alheias às situações, tem dentro da sua casa pessoas trabalhando para que elas possam apenas cuidar dos filhos e estar muito à parte dessa questão. Mulheres da classe média que poderiam ter voz, que poderiam ser voz como nós, e estarmos aqui falando de algo importante, né? Eu sinto essa solidão de que muitas amigas, muitas pessoas com as quais eu divido ambientes, infelizmente estão totalmente alheias e alienadas sobre assuntos tão importantes, sobre coisas tão importantes a serem ditas, de que elas ficam tão à parte, tão apáticas, né? Eu sinto um pouco dessa solidão e fico feliz, inclusive, de estar compartilhando aqui com vocês esse momento de discussão. Eu já passei por letramento racial um semestre. Eu aprendi um pouco, não quer dizer que eu sei, tenho muito que aprender. Isso que você está falando, Évora, isso dói no coração, né? Porque, mas, ó,
a gente, no fundo, a gente vive isso, viveu isso, nossas mães viveram, muitas das nossas famílias viveram, porque quando a gente traz esse assunto da justiça ambiental e da justiça climática, aí que a Lu, desde o comecinho, inclusive desde do outro encontro, ela vem falando da interseccionalidade, é o quê? As mulheres, elas têm uma segregação, são consideradas abaixo dos homens. Aí, olha só, mas se a mulher ela é branca, então ela tem um patamar. Se ela é preta, ela está no outro patamar considerado abaixo. Se ela é indígena, ela também está no outro patamar considerado abaixo. Agora, se ela é negra e rica, ela está num patamar abaixo, mas considerado... Aí é como se existissem hierarquias. Quando foi que eu me dei conta disso? Não faz muito tempo, tá? Então, se isso, né, te dói menos, né? Mas, assim, acho que a gente precisa, mesmo com dor, aprender, porque é como, veja bem, é como se a humanidade fosse uma característica dos brancos, dos ricos, dos mais poderosos, e os indígenas não teriam uma condição de humanidade. Os negros não teriam uma condição de humanidade. Por quê? Chamam os negros de escravos, mas eles nunca foram escravos, eles foram escravizados, né? O que é diferente. Fizeram um crime com eles. Então, coisas a que a gente tem que ir aprendendo e tem que ir acordando e defendendo, né, uma pauta, porque, como disse, né, se pegue o sangue, né, tinha outro dia uma charge na web, vários esqueletos, aí tinha assim, branco, preto, gay, esse aqui era criança, esse era... Aí tinha lá o esqueleto, todo mundo tem osso. Se cortar, todo mundo tem sangue. E nós somos todos finitos. Então, oh meu Deus, vamos acabar com isso. Né? Mas vai demorar bastante. Vai demorar bastante, inclusive porque a gente ainda tem uma outra hierarquia, que eu fico imaginando como que os outros milhões de mundos e planetas, né, e há um demiurgo que esteja lá nos observando, deve dizer assim, poxa, essa minha invenção, né, ela não é muito atenta. Ao invés de prestar atenção, coisas maravilhosas que poderiam ser feitas, de cuidar da Terra, do planeta, da natureza, e de aprender, e pesquisar, e estudar, e descobrir, ficam se odiando, ficam brigando. Como no livro anterior, o Krenak, que é, meu Deus, que maravilha, que ele nos ensina, ele dizer que o rio, que muita gente considera o rio um recurso, a terra um recurso. Não é recurso. Diz que o rio era o avô dele e que a montanha era a mãe dele. Qual é o problema de ser? É tudo vivo, é natureza. Né? Então, acho que a gente tem muito o que aprender, né? Muito mesmo o que aprender. E que humanidade é típico do humano, não da classe social, nem da etnia, nem da se a gente está no sul ou no norte. Né? Então, essa tentativa da gente ir aprendendo isso vale muito a pena. Se a gente conseguir sensibilizar de um por um, eu acho que já vai valendo a pena, porque a gente vai aprendendo junto, né? Mas hoje eu falei muito. E as palavrinhas de vocês, que agora eu vou pedir? A minha são redemocratização, refletir e enxergar. Tu, Évora? Estratificação, cor e gota. Guilherme? Eu vou falar duas, eu vou falar redemocratização, né? E eu acredito que mudança de pensamento e talvez descentralização. Pronto, para isso.
Beleza. Gente, é assim, é tão bom, né? Às vezes a gente só vai fechando a Gestalt depois, né, Lu? Que a gente fica lá pensando, meu Deus, eu me lembrei disso e tal. Aí fica para outra vez. Então, acho que a Silvinha teve os mentorados dela que ela teve que atender. A gente mais ou menos encerra aqui a leitura e o debate. A gente quer dar uns avisos, né? Deixa eu ver como é que nós estamos aqui, os nossos avisos. As nossas palavras de hoje, vou ler para vocês, tá? As palavras de hoje foram meninas, mulheres, vulnerabilidade, desigualdade, patriarcado. Resiliência, seca, educação ambiental. Educação climática, água, economia circular. Água, invisibilidade, educação. Aí, redemocratização, refletir, enxergar. Extrativismo, cor, gota. Redemocratização, mudança de pensamento. Deixa eu ver se eu anotei errado, o Guilherme me corrige. Aí, mudança de pensamento e pensamento? Foi isso? Ou foi pensamento crítico? Eu acho que eu não captei. E racismo ambiental, racismo estrutural, invisibilidade. Então, a última do Guilherme, desculpa, Graça, a última do Guilherme foi descentralização. Ah, tá bom. Então, olha só o que é um ato falho, né? Eu repeti. Muito obrigada, Évora. Está bem atenta. Muito obrigada. Então, meninos e meninas, que bom. Nossa próxima vez, acho que a Lu tem um convite, né? Para nós todos e para vocês que estão nos assistindo. Tenho sim. Deixamos aqui o convite para o nosso próximo encontro, né, Graça? O encontro da Ciranda, que acontecerá no dia 7/2, não é isso mesmo? Aqui na rede, via online, no mesmo horário, 19 horas, será nosso quarto e último encontro. Estamos no terceiro, né? Bom, dia 7/2, a temática será exclusão e inclusão, comunidades urbanas, deslocamentos e migração. Graça, eu acho que você também tem um convite, não tem? Tenha. Inclusive, esse nosso último encontro vai ser bom demais, né? 7 de dezembro, a gente encerra o ano assim, com chave de ouro, de prata ou de pensamento, né? Aí a gente já vai pensar quais são as nossas agendas para o ano que vem. E o meu convite para todos é o seguinte: todos nós sabemos que a COP, Conferência das Partes número 28, está acontecendo, né? É o evento mais importante do planeta agora nesse final de ano, né? Principalmente porque está todo mundo muito atento a isso. Começa no próximo dia 30 de novembro, em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Então, esse evento vai acontecer até o dia 12 de dezembro. Então, nosso quarto encontro vai ser em plena metade da Copa. E nós, da Causa Sustentabilidade, estamos muito felizes, nossa querida colega articuladora social da Causa Sustentabilidade, Luciana Beatriz Sage, a Lu, para nós, né? A Lu vai estar em Dubai, junto com os colegas de Dubai, do Núcleo Dubai, e outras pessoas, tem gente do Grupo Mulheres do Brasil, me parece que tem 6 mulheres envolvidas lá, acompanhando, fazendo trabalho. Acho que tem uma colega do Comitê de Paris, tem as colegas de Dubai, tem a Lu, que é também, além de ser do nosso Comitê de Sustentabilidade, ela é do Núcleo Sul da Flórida, lá de Miami. A gente, na Conexão Global, é assim, tem dias que tem gente de um país diferente, um estado diferente, tem ninguém do mesmo lugar, mas é bom demais. Inclusive, Évora, vem com a gente, se quiser entrar na Conexão Global, a gente vai amar, né? A gente não tem nada contra homem, muito pelo contrário, viu, Guilherme? Toda vida você vem, a gente vai ficar muito feliz. Só que a gente não pode, né, te chamar
para o workplace. Mas a gente tem todo o prazer, você foi maravilhoso hoje, quero inclusive agradecer a sua participação, viu? E aí, a nossa Lu vai estar lá, é um esforço dela, ela é uma menina maravilhosa, depois a gente vai falar sobre a Lu, porque ela é muito ativista mesmo, né? E além de retribuir essa coisa maravilhosa que ela está indo lá para fazer essa cobertura, e também é um sonho ir participar das COP. A gente está se preparando para ir para a COP 30 lá em Belém, né? Nós vamos, né? E aí nós da Causa Sustentabilidade estamos fazendo uma cobertura. E aí a gente quer convidar todos para ir lá no Instagram do Grupo Mulheres do Brasil. Nós estamos fazendo uma cobertura, nós fizemos assim, claro, é uma cobertura mais light, no momento é um esquenta, pré-COP. O que é que a gente está lá? Se vocês forem lá, vocês vão encontrar um conjunto de informações sobre onde como é a cultura de lá, a gente está trazendo informações. E com relação à programação, a gente está fazendo comentários do dia a dia da programação, ao lado de que a gente vai ter a cobertura da nossa colega e dos colegas que estão lá. Então, a gente quer convidar, estamos muito felizes, queremos apoiar e prestigiar a nossa colega e esse esforço, né, de realização. Então, pessoal, a gente também quer convidar a todos para acompanhar o nosso Instagram. Vão lá, vejam, visualizem, deem like, comentem, compartilhem, divulguem, cobrem a gente, diga assim, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. A gente está muito voltado para as mulheres, mas a gente está voltado para todos que quiserem nos assistir, né, do Grupo Mulheres do Brasil, mas também a gente está em todo mundo, a gente está, né, as mulheres estão tomando conta do mundo, né, e se a gente é frágil, a gente não é frágil, a gente vai virar resiliência, né, alguém já falou aqui desse negócio, então vale a pena ir lá, visualizar lá, ler, likes, etc., né, o nosso agradecimento a todos que estiveram aqui conosco, muito obrigada. Obrigada por esse momento, a gente conta com vocês. No mais, é isso. Alguém mais quer dar algum tchau? Alguma coisa? Aqui a palavra é legal, franquear. Eu queria, Graça, só confirmar com você, no Instagram, que você nos fez o convite, para a página da Conexão Sustentável, é isso? Muito obrigada pela pergunta, que maravilha, adoro. @Grupo Mulheres do Brasil. Certo. É o Instagram oficial do Grupo Mulheres do Brasil. Lá tá cheio, a gente criou, inclusive, um padrão, assim, muito lindo, verde, super bacana, e aí dão lá um toque, se vocês quiserem se tiverem alguma pergunta, a gente responde, a gente interage lá, tá certo? E se disser assim, fala um pouquinho sobre isso, vai sair uma programação, ou seja, a COP, todo dia, ele já tem uma programação específica previamente estabelecida. Aí, todo dia, a gente faz um pequeno comentário, tipo, esclarecendo, por exemplo, quem pode fazer esses comentários? Nós, mulheres do Brasil. Inclusive, estava aberto, era até o dia 19, mas se alguém ainda tiver alguma coisa legal, de repente a gente consegue mandar e dizer, meninas, vai dar tempo, por quê? Porque o pessoal é super estruturado, assim, são muito organizadas. Então, a gente abriu em todo o workplace para quem queria comentar o quê? Tudo que tinha lá, todos os assuntos da COP, a gente colocou lá a programação inteira, e aí a gente mandou esse material, aí o pessoal faz a revisão da redação, porque a gente quer uma linguagem bem simples, bem bacana, sem rebuscado, para que todos possam, não precisa de explicação, entendeu? Aí faz essa revisão, a gente põe a legenda, e quem quiser interagir, dizer, por que vocês não falam também um pouquinho mais disso? Aí sim, aí a gente vai aprofundar, vai ter lá coisas sobre finanças, coisas sobre a parte das negociações, dos financiamentos, vai ter coisas sobre educação circular, vai ter um monte de coisa. Essa programação tem muito a ver com a transição energética,
sobre financiamento climático, perdas e danos, os fundos, os mecanismos de financiamento, porque é preciso que os mais ricos paguem, né, Guilherme? Os mais ricos têm que pagar, afinal, eles ficaram ricos e agora é nossa vez, uai. Por que eu não posso também cuidar, né? A gente aqui no Ceará tá cheio de coisa para fazer, coisas maravilhosas, que o Ceará vai bombar, né? Já está bombando. E aí, por que a gente não pode bombar? Porque só eles que têm que bombar. Não, nós vamos também, né? Então, é isso. A gente vai ter uma agenda em fevereiro, depois a gente explica ela melhor, acho que no dia 7 de dezembro já vai ter mais claro como é que vai ser essa agenda, vamos ter uma live, essa live vai ser moderada por mim e mais uma outra colega, e aí a gente vai trabalhar em cima de emergência climática e justiça climática. Vai, né, fechar esse material. Nós temos várias lives maravilhosas. É só colocar lá no YouTube Segunda Sustentável. E também a primeira temporada está toda no YouTube. Quem quiser olhar, coloca também lá Ciranda Sustentável, que aparece tudo mais. Já estamos ultrapassando em 10 minutos. Eu falei demais. Obrigada, gente. Perdão aí. Tchau, tchau. Até o dia 7 de dezembro. Beijinhos a todos. Coraçãozinho.